paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Desde já eu queria pedir desculpa a vocês inscritos aqui no meu canal, porque já tem alguns dias, né, meus irmãos, que eu não tenho gravado vídeo aqui pro canal, mas meus irmãos, eu normalmente não gosto de vir falar nada de mim mesmo. Gravar vídeo aqui no canal, de alguma coisa que Deus não colocou no meu coração, ficar falando a respeito da minha vida pessoal, ficar falando de mim mesmo, essas coisas não provêm de Deus. E quando Deus, ele coloca alguma coisa então no meu coração, então eu gravo. Mas se Deus não colocar, é porque então não é a vontade dele, porque todas as coisas têm que ser para a glória de Deus. E se Deus ele não colocou no meu coração, então eu não estarei gravando, porque nós somos aqui nessa terra só vasos, dispenseiros, para fazer a vontade de Deus, né? Nós estamos na dispensação da graça, ou seja, a gente estamos aqui para fazer que a vontade de Deus se cumpra. Desde já eu quero agradecer você que permaneceu aí comigo, mesmo todos esses dias sem gravar vídeo. Mas Deus é conhecedor de todas as coisas e Deus conhece a cada coração e sabe o tempo certo de todas as coisas. Hoje, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho com vocês no livro de Isaías. Isaías, o 38, número 1 a seguir. Que naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverás. Até aqui, meus irmãos, é onde eu queria falar com vocês um pouquinho. Perceba, meus irmãos, que aqui nesse texto, Deus, meus irmãos, ele não estava pedindo para o rei organizar a casa dele, colocar alguém no seu lugar como rei, organizar suas finanças. Deus não estava pedindo isso para ele. Deus estava falando para ele a sua casa. Essa é a casa de Deus. A casa de Deus não é um templo de 4 paredes. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. É em nós que ele habita. Não é no teto de 4 paredes. Ali é o lugar onde nós nos reunimos para adorar e bendizer o nome dele, para confraternizarmos, para estarmos juntos ali adorando e bendizendo o nome do Senhor. Mas a casa de Deus somos nós. Nós somos templos e morada do Espírito Santo, onde ele habita, ele faz morada em nós. Se nós, porque a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que Deus, eis que estou à porta e bato. Então, quando nós deixamos ele entrar, ele entra e ceia com nós e nós com ele. Então, nós somos a casa de Jesus, a casa do Espírito Santo, somos nós. Então, Deus disse a ele que conserte a sua casa, que certamente você vai morrer, você não viverás. Mas perceba, meus irmãos, que então o rei, ele se vira para a parede. Ou seja, esse se vira, ele se virou para as coisas do mundo. Entende? Ele virou as costas, ou seja, ele deixou tudo para lá e ele adorou a Deus. Ou seja, ele fez uma oração sincera. Porque Deus, ele não está buscando palavras bonitas, textos elaborados, não. Deus, ele quer sinceridade. Deus, ele quer saber o que você realmente está sentindo. O que você está sentindo dentro de você. Ele quer clareza, ele quer saber exatamente como você está se sentindo. O que você quer que ele te faça. Ele é seu pai, pode falar, fale. Queria dizer para você, fale para Deus. Então, meus irmãos, perceba que o rei Ezequias, ele fez então uma oração sincera a Deus. E mesmo antes que o profeta saísse,
saísse para ir embora, Deus então disse para ele que voltasse e falasse com ele. E ele disse assim, ó, vai e diz a Ezequias, assim diz Deus. Vai e diz a Ezequias assim, diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentareis aos teus dias 15 anos. Perceba, meus irmãos, o que uma confissão sincera, o que um desabafo sincero, uma oração sincera, ou seja, você rasgou seu coração perante o Senhor. E ele vai te ouvir, ele vai te responder. Deus, ele quer sinceridade. Sinceridade, assim você pode ficar à vontade diante dele e dizer exatamente da maneira que você está se sentindo. Se você está se sentindo triste, se você está se sentindo frustrado, se você está se sentindo magoado, peça para Jesus te curar. A casa que Deus estava mandando Ezequias consertar era a sua casa espiritual, a sua vida com ele, a sua vida diante de Deus, porque às vezes nós, meus irmãos, no mundo onde nós estamos vivendo, eu não me assusto com mais nada, porque a palavra do Senhor nos diz que este mundo jaz no maligno. Então perceba, meus irmãos, que as pessoas estão dentro da igreja, já até aceitaram a Cristo, mas não estão dispostos a renunciar às carnalidades deste mundo. Hoje em dia, o tal do nada a ver entrou dentro da igreja, onde as pessoas podem fazer qualquer coisa, porque se você questionar, você é uma pessoa religiosa, isso é religiosidade, isso não tem nada a ver, que Deus quer só o coração. Mas eu queria dizer para você sabe por quê? Você sabe exatamente por que a palavra do Senhor nos diz que o fardo de Jesus é leve, seu jugo é suave? É porque você servir a Jesus, renunciar às coisas deste mundo que não provém de Cristo, não pode ser um fardo para você. Tem que ser um prazer você servir a Jesus. Para você tem que ser o seu primeiro amor, Jesus. Para você abandonar as carnalidades, as coisas, a vontade da sua carne, tem que ser um prazer. Um prazer, você faz aquilo ali de todo o seu coração, não tem que ser um fardo para você. Se você abandonar as coisas deste mundo, as coisas, meus irmãos, que não provêm de Deus, eu acredito, as pessoas não querem mais acreditar, mas essa é a pura realidade. A verdade é como Deus, ele nos criou, imagem e semelhança dele. E quando nós tocamos na nossa identidade, que é da forma que Deus nos criou, mudando a nossa essência. Hoje em dia, meus irmãos, os cristãos não aceitam mais ser corrigido. Não aceita se você disser a ele que isso não provém de Deus, que você andar como o mundo, porque as pessoas que estão lá fora, elas usam brincos e colares, e nós não nascemos com brincos e colares, nós nascemos como uma criança luz, nós nascemos nu e vamos voltar, nós viemos sem nada e vamos voltar sem nada. Então essa é a maneira que Deus nos criou. Perceba, a nossa identidade é assim como Deus nos criou. Quando nós cobrimos a nossa identidade com essas coisas que o próprio Satanás criou, isso é uma mentira, porque está mudando a nossa identidade de quem Deus nos criou. Perceba que tem muitas pessoas que quando elas vão lá e rebocam a cara delas todinha, faz aquela... É tanta coisa, meus irmãos, é tanta coisa que dá até canseira de ver. Eu acredito que você também já deve ter visto algum vídeo de pessoas fazendo esse tipo de coisa. Você vê que canseira, que infarto, que tanto de coisa para poder mudar, mostrar para as pessoas uma coisa que você não é. Essas pessoas, elas se dizem livre, eu sou livre, meu corpo, minhas regras, mas você está enganado, você não é livre, se você não está em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor nos diz, eis que tudo se fez novo, nova criatura és. Se você aceitou Jesus e você está disposto a viver o evangelho, então você tem que esquecer essas coisas. Você tem que esquecer, porque você seguir a Jesus é você fazer a vontade dele, não a sua. Você acha que a vontade de Deus é você andar na mentira?
você andar na mentira, porque quem é o pai da mentira? É o próprio Satanás. Então eu queria dizer para você, meus irmãos, Jesus ele está à porta. Cada dia, meus irmãos, que passa é um dia menos na minha história e nas suas. Perceba, tudo que está acontecendo neste mundo é de dar embrulho no estômago. As pessoas elas estão normalizando as coisas erradas é certa e as certas são erradas. As pessoas elas estão banalizando a palavra de Deus. Elas estão pegando versículos para encaixar ali o seu pecado, para fazer a sua vontade. Mas eu queria dizer para você, fica à vontade. Fica à vontade se você quiser continuar nessa vida. Quem sou eu para te julgar? Eu só estou dizendo para você que por este caminho você vai cair num abismo, um caminho largo, um caminho espaçoso, um caminho que você pode tudo. Eu sou simplesmente uma pessoa que está te alertando. Saia daí, porque o caminho, meus irmãos, que conduz à vida eterna é um caminho estreito, um caminho onde você vai ter que dar um passo, assim, um pezinho na frente do outro. É tão estreito que não tem como passar os dois pés juntos. Entendeu? Você dá uma passada com os dois pés juntos, é um na frente do outro, é estreito. É um caminho sofrido, é um caminho de muitas renúncias, de perseguição, de muitas dores, de muitas lágrimas. Mas esse caminho é o mesmo que conduz a Cristo. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que muitos serão chamados e serão poucos os escolhidos. Porque não são todos, meus irmãos, que estão dispostos a carregar a sua cruz até o fim. As pessoas estão deixando a sua cruz pelo meio do caminho, estão voltando a práticas mundanas, práticas imundas, que outrora elas praticavam antes de aceitar Jesus, antes de entregar a vida a Jesus. Como pode, meus irmãos, uma pessoa pisar no santo dos santos e querer voltar para trás? Eu acredito, meus irmãos, seriamente, que essas pessoas não tiveram um encontro pessoal com Deus. Porque eu vou dizer para você, meus irmãos, é impossível você ter um encontro com Deus, pisar no santo dos santos e querer voltar para as práticas imundas desse mundo. As coisas, meus irmãos, deste mundo é só ilusão. Então, eu queria dizer para você hoje, conserte a sua casa espiritual. Você é a casa do Espírito Santo. Você é o templo e a morada dele. Ele habita em você. Às vezes, meus irmãos, você vai tomar alguma decisão nessa terra e você tá na sua mente, você tá ouvindo que aquilo é o certo de você fazer, que aquilo é o certo. Tome cuidado, porque Satanás ele é especialista em mentir, em enganar, em lançar setas inflamadas em nossas mentes. Mas dentro de você tem aquele incômodo que te incomoda, que aquilo ali não é o certo. Então, meus irmãos, ouça a sua voz interior. É o Espírito Santo te alertando que este não é o caminho. Então, meus irmãos, fica firme, persevera. Às vezes nós ficamos fracos, abatidos, entristecidos, não dá vontade, né, meus irmãos, nem de levantar. Mas eu queria dizer para você que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós pensamos que nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Não, meus irmãos, Deus disse na sua palavra, neste mundo nós teríamos aflição, mas que era para nós ter bom ânimo. Então eu queria dizer para você, conserte sua casa espiritual hoje, porque a qualquer momento Jesus ele pode voltar e o nosso galardão não é aqui. Meus irmãos, a paz do Senhor. Fiquem todos com Deus, que Deus continue abençoando a sua vida com muita saúde e vida. Se você chegou até aqui e sentiu o desejo do seu coração de se inscrever nesse canal, faça isso. Se você sentir no seu coração de compartilhar, faça isso, assim você vai estar semelhando a palavra do Senhor. E deixa seu like, meus irmãos. A paz do Senhor, fiquem com Deus.